Olá, meus queridos irmãos, salve Maria. Hoje nós vamos falar sobre a educação do espírito de invenção e sobre a cultura do gosto. Então, já de agora, peço para vocês que curtam este vídeo, deixem seus comentários e, se você ainda não está inscrito, inscreva-se neste canal da Venerável Ordem Terceira do Carmo. Bom, então estamos na reta final daquele estudo sobre as condições morais para a vida intelectual, né? E aí chegamos a esses dois temas que são interessantíssimos, apesar de nós não nos estendermos muito, né? Vocês vão ver que eles trazem uma contribuição que realmente fecha tudo que nós estudamos até então. Primeira coisa, né? O espírito de invenção. O que é isso? Antes da gente pensar no espírito de invenção, tem que entender o que é a invenção. É mais uma palavra cujo sentido está esvaziado no nosso tempo, assim, especialmente para a vida intelectual, né? Então, o autor começa fazendo uma breve definição aqui, né? Então, a invenção, observada no seu fundamento intelectual, não é mais do que a percepção de uma relação de semelhança ou de analogia. E ele coloca exemplos, né, assim, um exemplo a partir de uma criança, né, como que uma criança aprende. Então, certamente quem tem filhos ou sobrinhos ou já conviveu com crianças deve ter observado isso. Como que uma criança começa a aprender as coisas e como que ela começa a reconhecer que uma coisa é aquela coisa, né, e quando ela fala ou quando alguém fala, né, então tem um processo. Então, por exemplo, você vê uma criança olhando um cachorro e ela começa a chamar o cachorro de au-au, porque ela vê o cachorro latindo, ou o gato de miau, né? Porque ela vê o gato miando. Mas com o tempo, aquela criança, ela pode ver de repente um boneco, alguma coisa assim que imite, né, um boneco de pelúcia ou de outro material qualquer, um boneco, enfim, que imite um cachorro, que haja como um cachorro, que tem uma aparência de cachorro e que emita aquele mesmo som do au-au, e ela vai novamente falar au-au, nossa, cachorro, ela vai perceber, aquele cachorro também é esse cachorro. Num outro momento, ela vai ver, sei lá, um irmão mais novo ou um primo mais novo engatinhando no chão. Ela vai associar também com o cachorro, né? Porque tá andando em 4 apoios. E aí ela vai falar novamente, au, au. Depois, com o tempo, ela é capaz de ver uma foto de um cachorro e novamente reconhecer o au, au, né? Tá ali. E alguém começa a falar para ela, uau, uau, o cachorro, né? Então ela começa até a substituir o termo au, au, que é o som do cachorro, pelo nome, né, do cachorro. Começa a chamar de cachorro. E até que ela guarde na memória, a memória que ela tem do que é o cachorro com aquele nome, né? E ela já não precise de apoio visual ou auditivo, né, que esteja ali presente na frente dela, para ela saber o que é o cachorro, para ela pensar num cachorro. Então, chega um momento em que ela ouve simplesmente a palavra cachorro e ela vai lembrar de todas essas coisas juntas, né? Ela já tem uma ideia, um conhecimento do que vem a ser o cachorro, né? Que é o ser do cachorro. E esse processo, de certa forma, nós também adultos fazemos, né? O tempo todo, só que com relações cada vez mais complexas. E essa capacidade de fazer analogia com coisas cada vez menos parecidas com a que eu quero dizer, com a que eu estou me referindo, conseguir perceber também as semelhanças com coisas que estão bem distantes, essa capacidade cada vez mais desenvolvida é o que é chamado de espírito de invenção. Né? Então, quando a gente ouve falar, é um autor muito inventivo, é um cientista muito inventivo, é um arquiteto muito inventivo, um engenheiro muito inventivo, é uma pessoa que realmente conhece muito de alguma coisa, né, de alguma área na qual ela se especializou, ela tem um amor
né? Ela dedicou realmente tempo para conhecer aquilo, e aí ela adquire essa inventividade, essa capacidade de estabelecer relações que outra pessoa que não se dedicou tanto, normalmente não tem, né? Mas olha que interessante, esse é um aspecto muito importante na vida intelectual, né? Para que você consiga galgar passos no conhecimento, você consiga refazer o caminho que outros mestres já fizeram dentro da vida intelectual, e depois disso até ir além, né? Você conseguir chegar a, vamos dizer, a uma interpretação singular das coisas. E no caso, se você for um cientista ou um artista, um escritor, você será capaz de criar alguma coisa que vai trazer algo de novo, seja no cenário intelectual, seja no cenário da ciência, né? E esse movimento é interessante a gente entender que ele só é possível e realmente eficaz se ele estiver dentro de um processo que segue a tradição. Então, vocês vão se lembrar que eu já falei disso aqui, nada pode ser realmente nos trazer um progresso, né, se não estiver dentro de uma tradição. Na sequência, o autor vai falar da cultura do gosto, né? Então, guardem essa parte do espírito de invenção. E ele fala assim, olha só, já começa com uma frase: o espírito que compreende a arte compreende também o resto, né? Então, ele está colocando do gosto artístico, né? Tem a ver com a cultura muito, mas ele está falando especialmente do gosto artístico. E aí ele define o que é o gosto. O gosto é a faculdade de compreender e apreciar o belo na natureza e na arte. Então, é muito importante que a gente saiba apreciar realmente o que é belo. Então, o belo não é algo relativo, né? Não é assim, eu acho isso bonito, você acha aquilo bonito, então você gosta, você curte o que você acha bonito e eu curto o que eu acho bonito. Isso é uma mentalidade muito da nossa época, assim, né? Mesmo pessoas, antigamente, mesmo pessoas que não eram, assim, vamos dizer, instruídas, letradas, elas sabiam, era latente, assim, era vigente na formação delas, aprender o que é o belo, o que é o correto, o que é o certo, o que é admirável, né? Nas coisas, nas pessoas, nas obras de arte, na literatura, né? Então, hoje nos falta muito esse padrão. E é por isso que o autor coloca como uma cultura, é preciso cultivar esse gosto para que você realmente venha apreciar a beleza. E aí ele coloca assim, por que é importante a cultura do gosto para a vida intelectual? Que é importante que nós entendamos também, não é uma frescura, né? Não é uma afetação do intelectual conhecer as coisas belas, é importante. E por que é importante? Olha só, a vida intelectual, nós já falamos disso aqui bastante, ela busca essencialmente a verdade, né? Então, o intelectual ele é uma pessoa que consagra a sua vida, o seu tempo, em todos os aspectos que permeiam a sua vida, para chegar à verdade das coisas. E a verdade, ela tem duas facetas, né? A verdade, ela pode ser compreendida de forma abstrata, que aí seria chamado de ciência, quando eu tenho a ciência das coisas, então eu tenho uma compreensão das coisas que é abstrata, que se dá muito pela linguagem, né? O domínio da linguagem auxilia muito nisso, então você vai buscar a verdade, o conhecimento das coisas. Ao chegar naquela verdade, você vai abstrair sobre ela e você vai adquirir esse conhecimento, essa ciência do que é alguma coisa. Chegou à verdade dela. Mas a verdade também tem o seu aspecto, ela pode ser manifestada através da beleza, ou seja, da beleza sensível.
Então, a verdade, ela traz essas duas coisas. A abstração, ela te leva à ciência através da abstração e através da admiração do belo, da beleza. Então, se a vida intelectual busca a verdade, e a verdade tem esses dois, se desdobra, né, nesses dois aspectos da ciência, então é fundamental que o intelectual busque também o belo, né, busque conhecer a beleza das coisas. Porque aquilo que realmente é verdadeiro, realmente é belo. Né? Se não for verdadeiro, não é belo, e se não for belo, não é verdadeiro. E aí o belo e o verdadeiro conduzem ao que é bom ou ao bem. Né? Então essas coisas elas são indissociáveis. Isso, meus irmãos, é uma coisa assim que nós precisamos humildemente aceitar, né? Assim, em detrimento da, vamos dizer, da falsa sabedoria que predomina hoje no nosso tempo, né? De que cada um pode achar o que é belo do jeito que quiser, cada um pode ter o seu olhar para as coisas. Não, existe a verdade, e o que é verdadeiro é realmente o que é belo, né? Aí o autor fala ainda de qual a grande vantagem, né? Além de você de ser algo necessário para a vida intelectual, qual que é a vantagem da cultura do gosto? É um trecho muito bonito, assim, que eu vou inclusive ler para vocês. Olha só, ele fala assim: seria de fazer apreciar e amar o belo, né? Essa é a vantagem. Então, eu tiro um tempo para cultivar o gosto, para aprender essa cultura do gosto, para que eu saiba apreciar e amar o belo. E como há infinito em todas as coisas verdadeiramente belas, esse amor pelo belo penetraria um pouco na divindade. Olha só, tudo que realmente é belo, né, te leva àquilo que é infinito. Quem que é infinito? É só Deus. Né? Nós não somos infinitos, nós somos finitos, e todas as coisas que nós temos à nossa volta são finitas. Mas se algo é belo, ou seja, se algo é verdadeiro, e através dessa beleza que eu contemplo, eu consigo chegar ao infinito, eu consigo vislumbrar o que seja o infinito, então isso está me dirigindo a Deus, está me dirigindo à divindade. Se nós lançamos olhares tão ávidos sobre as estátuas frágeis e sobre as flores passageiras, é porque vimos confusamente nelas alguma coisa do que elas, alguma coisa a mais do que elas próprias. Então ele está falando de coisas passageiras, estátuas feitas de pedra são passageiras, flores são passageiras, o mar, o céu, todas essas coisas vão passar, todas. Só a palavra de Deus não passará, né? Mas essas coisas que nós vemos e que nós contemplamos como algo belo, elas nos remetem a Deus, né? Então, é importante cultivar isso. Tem coisas que são muito óbvias, né? Que qualquer pessoa, sei lá, você chega na frente de uma praia maravilhosa, todo mundo vai falar, nossa, que coisa bela, que coisa linda. Se vê um ramalhete de rosas, você vai falar, nossa, que belo, que lindo. Mas há outras coisas que a gente precisa aprender a cultivar como belo, né? As primeiras aulas nós falamos disso, né? Da música, da boa arte, da forma de se vestir, né? Então todas essas coisas guardam em si uma beleza, tem uma razão de ser para que a beleza remeta o olhar de quem vê ao divino, né? Ao infinito. E aí ele responde, né? Porque ele estava falando por que nós olhamos para uma estátua, para umas flores e vemos algo para além delas, né? Ele coloca, é porque quase sem darmos conta, em todas as belezas de um dia paira aos nossos olhos a imagem da beleza eterna, isto é, do Criador. Ele coloca de uma forma poética, né? Bem bonita. Mas assim, ele está falando da beleza de todos os dias que a gente tem que aprender a ver.
né? Olha só a necessidade de um mundo ordenado, né? Da ordenação do ambiente em que nós vivemos, da ordenação de nós mesmos, né? Da nossa forma de se vestir, da nossa forma de falar, do que nós ouvimos, da forma como nós falamos. Isso tudo é feito de uma forma com toque mais humano, né? Mais verdadeiro, mais profundo, mais sensível, vai dirigir o nosso olhar para esse território, né? Para o infinito, para Deus. Olha só, olha como isso é importante. Nós sabemos que nós devemos, nesta vida, buscarmos a Deus, né? Esse é o nosso dever, essa é a nossa missão, inclusive é o nosso meio de salvação, né? Para que no último dia não ouçamos de nosso Senhor, não te conheço, né? Não vos conheço. Então nós precisamos buscá-lo. E aqui o autor está falando de como, assim, a educação moral, né? Como a cultura do gosto, como esse cuidado com os detalhes, né? Com todas essas coisas da educação, do ambiente, das pessoas e tudo mais, da linguagem, uma série de coisas, né? De todas as coisas que nós vemos e temos contato, como isso pode fazer diferença nesse processo, como isso pode nos aproximar de Deus. Então nós precisamos estar com Ele desde já, desde aqui, né? Desde esta vida. Então nós precisamos criar na sociedade meios de fazer com que as pessoas cultivem essa busca da verdade e da beleza, né? Sem isso, nós estaríamos assim realmente muito restritos aos nossos momentos de oração, que são o quê? 2 horas por dia que nós rezamos? Quem reza, né? Tem gente que não chega a isso, reza 15 minutos, meia hora, um terço por dia, não sei. Os santos recomendam pelo menos 2 horas por dia de recolhimento. Mas, e as outras? Tá, você reza 2 horas, 8 horas você dorme, deu 10 horas. Aí tem as outras 12 horas. Bom, nós vamos comer, né? Vamos supor que gastamos 3 horas para comer durante o dia e ficaram ainda 9. Não, ficaram ainda 8 horas. 9, 8 horas. Que você vai estar interagindo com o mundo, interagindo com as pessoas, e esse tempo todo, se você não tiver esse olhar, né, para buscar o belo, o verdadeiro no dia a dia, muito do seu tempo vai ser gastado em dissipação, né? Então, ao invés de você preservar aquele recolhimento que você cultivou no estudo, que você cultivou, esqueci de falar do estudo, então 2 horas para estudar, 2 horas para rezar, são 4 horas, aí mais o tempo de dormir 8 horas, 12 horas, então sobram ali outras 12, sei lá quantas horas pelo menos, de 10 a 12 horas para a gente fazer todas as outras coisas, ou seja, você não está dormindo, você está acordado. O que você faz nesse tempo, né? Então, o quanto mais você puder integrar esse conhecimento, né, da importância da busca da verdade, da beleza, com a forma como você vive no seu dia a dia, como você se relaciona com as pessoas, mais você vai ganhar nesse desenvolvimento interior, tanto para a vida de estudo, né, para desenvolvimento do intelecto, quanto para a vida espiritual. Que no final das contas, tudo isso quer dizer o quê? Para a sua relação com Deus. E se a tua relação com Deus estiver boa, a relação com o próximo também vai estar melhor, né? Então a gente vê a importância desse cuidado com todos esses detalhes. Bom, nós falamos aqui, a gente terminando essa parte aqui da educação das condições morais, olha só, vamos relembrar o que nós falamos até aqui então. Nós vimos sobre a finalidade do homem, especialmente na primeira aula, mas falamos em muitas outras sobre isso,
Depois nós falamos sobre as condições físicas para a vida intelectual, aí nós falamos bastante sobre os sentidos, né, educação dos sentidos. Depois falamos sobre a importância de você consagrar a sua vida à verdade, né, que essa é a vida intelectual, consagrar a sua vida à verdade, e assim, na religião, na vida espiritual, consagrar a Deus também a sua vida. Então, a sua vida intelectual é uma vida de um consagrado. E depois entramos nas condições morais. Então, nós passamos pela aquisição de conhecimentos, que aí a gente viu aqueles aspectos da atenção, da reflexão, né, o que atrapalha isso, que é o abarrotamento da memória, o estudo de muita coisa no tempo errado, quando você ainda não está preparado, e o contrário que nós deveremos cultivar, que é a atenção, a reflexão. Depois falamos do juízo, hoje do espírito de invenção e cultura do gosto. Falando assim é bem rápido, né? Mas gastamos, olha, um tempo, tivemos uma trajetória, foram, acho que hoje são 13 aulas falando sobre esses assuntos. E qual que é a importância deles agora, né? Gostaria que vocês, quem não viu todos, veja todos os vídeos, façam suas anotações, e nesses vídeos, assim, você vai encontrar termos básicos e um caminho para você começar a se dedicar mais a essa vida de estudo, né? E daqui para frente nós vamos entrar com outros temas, continuando assim a trazer dicas, né, orientações sobre a importância dessa busca da verdade e do cultivo dessas condições morais também, tá bom? E qualquer coisa deixem aí nos comentários, conheçam mais nosso trabalho aqui no canal e também aqui na Ordem Terceira, tá bom? Então, lembrem-se mais uma vez de curtir, de deixar comentários e se inscreverem no canal. Compartilhem também, tá bom? Se foi útil para vocês. Um abraço e até nosso próximo encontro. Salve Maria!